Um bom dia a todos, eu sou Valdemar Gonçalves Ortunho, diretor-presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É importante começar fornecendo um contexto sobre a proteção de dados pessoais no Brasil. A discussão sobre uma lei de proteção de dados pessoais começou há mais de 10 anos. A partir de 2000, diversos organismos internacionais, dos quais o Brasil faz parte, cobraram a aprovação de uma lei para resguardar os direitos à privacidade e à proteção de dados pessoais. Após diversas iniciativas para legislar sobre o tema e intensos debates, em 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, foi sancionada. Além da entrada em vigor da LGPD, o Brasil já contava com diversas leis setoriais ou regulamentos que tratam de proteção de dados pessoais, direta ou indiretamente. No entanto, o país carecia de uma lei geral para regular a matéria de forma mais abrangente e não apenas para questões setoriais, como na defesa do consumidor, mas para qualquer tipo de tratamento. Esta lacuna foi sancionada com a promulgação da LGPD, lei geral aplicável tanto para o setor público como o privado, cuja disciplina deve ser observada por todos os entes da Federação Brasileira. Assim, a LGPD contribuiu para a harmonização do tratamento dos dados pessoais no Brasil. Além disso, a aprovação da LGPD aproximou a legislação de dados do Brasil a de outros países da região, como Argentina e Uruguai. Argentina e Uruguai foram declarados como possuidores de salvaguardas apropriadas para proteger os direitos dos indivíduos aos seus dados pessoais por meio de decisão de adequação emitida pela Comissão Europeia. A mera existência de uma lei, contudo, não é suficiente para garantir a efetividade de um sistema de proteção de dados. A criação ou designação de uma autoridade de proteção de dados é fundamental para que ela possa zelar pela aplicação da lei, garantindo a devida proteção dos direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento de personalidade dos indivíduos. A ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, foi instituída em 2018, mas ela de fato só foi criada e começou a funcionar em 2020 com a nomeação do seu diretor-presidente e dos demais membros do Conselho Diretor. Entre outras, as suas principais atribuições constituem em fiscalizar e aplicar sanções na hipótese de descumprimento da legislação, promover na população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança, promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de um outro país, editar regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e privacidade, atuar como órgão central de interpretação da LGPD. Desde a criação da autoridade, o sistema de proteção de dados pessoais no Brasil vem se consolidando e passou por uma série de marcos importantes. A inclusão da proteção de dados na Constituição Federal Brasileira em 2022, a transformação da ANPD em uma autarquia de natureza especial também em 2022 e elaboração do regulamento de dosimetria pela ANPD em 2023. Cada um desses marcos trouxe desafios para a atuação da autoridade e a imposição de uma melhor estruturação. Outro importante regulamento a ser editado pela ANPD é o de transferências internacionais de dados. Com o advento da globalização e do aumento das atividades comerciais entre países, a transferência de dados pessoais tornou-se um elemento crucial para a maioria das organizações. No entanto, as questões de privacidade e segurança de dados são a preocupação central que deve reger essa discussão. A proteção de dados pessoais não se limita às fronteiras nacionais. A LGPD traz regras para a sua aplicação extraterritorial e define uma série de condições e salvaguardas a serem observadas.
quando dados pessoais tutelados pela lei saem da jurisdição brasileira. Atualmente, a ANPD está trabalhando na primeira fase da regulamentação da transferência internacional de dados e a consulta pública será lançada em breve. Esse regulamento abordará os instrumentos contratuais, ou seja, as cláusulas padrão contratuais, as normas cooperativas globais e as cláusulas específicas. Nossa próxima prioridade será construir uma decisão de adequação. O fluxo transfronteiriço seguro de dados pessoais é um tema central da era digital, em que a troca de informações entre países é cada vez mais comum e necessária para o desenvolvimento econômico, social e tecnológico. Por isso, a ANPD está atenta ao que ocorre no mundo com o objetivo de regulamentar mecanismos de transferência de dados capazes de se comunicar e interagir de maneira harmoniosa com os demais sistemas de proteção de dados do mundo. Esta interoperabilidade pode ser alcançada por meio da adoção de padrões técnicos e jurídicos comuns que estabeleçam requisitos e procedimentos para o tratamento de dados pessoais em diferentes jurisdições. A ANPD está estudando esses diferentes sistemas e está com portas abertas ao diálogo com diferentes países. Esse deve ser um esforço comum para a harmonização das regras de transferência internacionais capazes de garantir um fluxo seguro de dados que respeite o direito fundamental à proteção de dados pessoais. Por fim, e não menos importante, a ANPD entende que apenas com a cooperação entre países é possível garantir o enforcement das leis de proteção de dados pessoais além das fronteiras. Neste sentido, mais uma vez parabenizo a organização do evento por promover a aproximação e o debate entre importantes autoridades de proteção de dados pessoais mundiais e coloco a Autoridade de Proteção de Dados brasileira à disposição para novos diálogos e cooperação.